Vai em frente, vai embora. Meu marido rico me desafiou, dizendo que eu não sobreviveria uma semana sem ele. Simplesmente joguei minhas chaves no balcão da casa que ele pagou. No dia seguinte, o chefe e o pai dele estavam em polvorosa, ligando sem parar. E agora o banco não para de tocar. O que exatamente você a pressionou a fazer? Você não duraria uma semana sem mim, Mila. Ashton pousou seu copo de cristal, o Macallan dentro dele refletindo a luz do nosso lustre. Sem meu dinheiro, minhas conexões, minha proteção, você não seria ninguém. Apenas mais um rostinho bonito servindo mesas ou atendendo telefones. Ele ajeitou a gravata Armani, esperando que eu implorasse, chorasse, prometesse que nunca iria embora. Em vez disso, peguei minhas chaves na bolsa Chanel. Chave de casa. Chave do Range Rover. Alinhei-a sobre a bancada de granito, cada uma delas tilintando contra a pedra. Você tem razão, eu disse. Vamos descobrir. O rosto dele ficou pálido quando caminhei em direção à porta, deixando para trás tudo o que ele havia me comprado. Mas isso foi há 3 horas. Agora estou sentado no saguão do Ritz-Carlton, assistindo às imagens de segurança no meu celular. Sim, eu tinha acesso às câmeras da nossa cobertura. Outra coisa que Ashton nunca soube que eu entendia. Ele estava andando de um lado para o outro na nossa cozinha, pegando as chaves, colocando-as de volta na mesa, ligando para alguém. Provavelmente para o Nathan. Talvez para o pai dele. Com certeza não para a polícia, porque o que ele diria? Minha esposa esqueceu as chaves e saiu. O concierge aproximou-se com um sorriso gentil. Senhorita Altorne, sua suíte está pronta. Meu nome de solteira soava estranho na minha língua quando fiz a reserva esta manhã, mas era meu. A única coisa que Ashton não podia comprar, vender ou trocar. Eu paguei com meu próprio dinheiro. 6 dígitos acumulados com o que Ashton chamou de meu adorável hobby de day trading. Ele ria nas festas, dizendo às pessoas que eu investia em ações como outras esposas investem em tênis. Ninguém sabia que eu havia transformado sua mesada inicial de $10.000 em uma quantia suficiente para viver por anos. A suíte era menor que nossa cobertura, mas infinitamente maior em possibilidades. Coloquei no chão minha única mala, aquela que eu havia escondido na academia meses atrás, enchendo-a aos poucos com itens essenciais a cada visita. Ashton monitorava nossos cartões de crédito, mas nunca questionava nossas idas à academia. Afinal, esposas troféu precisavam manter seu valor. Meu celular vibrou. Já são 17 chamadas perdidas. Apaguei o contato dele e vi o número dele se transformar em apenas dígitos na tela. A primeira mensagem de voz tocou acidentalmente quando tentei silenciá-la. Mila, isso é ridículo. Volte para casa. Vamos conversar sobre o que quer que tenha te chateado. Sua voz tinha um tom controlado, como se ele estivesse lidando com um investimento volátil em vez de uma esposa. Na quinta mensagem, o controle começou a ruir. Você não pode simplesmente ir embora. Metade de tudo está em nome de nós dois. Você precisa da minha assinatura também. Eu apaguei todos. Amanhã parecia de outra vida. Acordei às 6 horas, como sempre, sozinha na nossa cama king size da Califórnia, porque Ashton tinha adormecido novamente no escritório, rodeado de monitores que mostravam as negociações fora do horário de mercado em Tóquio. A cafeteira já estava programada. Apesar do que ele dizia aos amigos, eu havia aprendido a usar todos os eletrodomésticos daquela cozinha. Ele afirmou que eu não sabia usar uma torradeira no jantar do mês passado. Todos riram, inclusive eu, a boa esposa que conhecia seu papel. Eu estava em pé junto às nossas janelas que iam do chão ao teto, no 23º andar, observando a cidade despertar. O roupão de seda que ele me dera de presente de Natal coçava minha pele. De grife, tamanho errado, escolhido pela assistente dele, que achava que todas as esposas vestiam tamanho 36. Hoje foi nosso aniversário de namoro, 4 anos. Ele não mencionou nada esta semana, mas depois de 2 anos eu já tinha parado de esperar que ele se lembrasse. O convite para o almoço beneficente estava sobre nossa bancada de mármore. Mais uma atuação forçada em que eu sorria enquanto as esposas comparavam suas casas de férias. Ellen Brennan perguntava sobre meu pequeno hobby com aquele sorriso condescendente.
Ainda brincando com ações de celular, querida, ela dizia, sem saber que eu tinha faturado mais neste trimestre do que o consultório odontológico do marido dela. Foi então que decidi organizar o escritório do Ashton, procurando nossos documentos do seguro. Ele sempre foi muito exigente com o seu espaço, tudo organizado com perfeição. O gravador de voz estava sobre a sua mesa. Aquele pequeno aparelho prateado que ele usava para registrar pensamentos importantes. Quando derrubei ao tentar pegar arquivos, ele caiu com um estrondo no chão de mármore e começou a tocar. Sua voz ecoou pela sala em meio à conversa. Ela pediu para ver nossos extratos de investimento ontem. Risos. Eu disse a ela que eram muito complicados. Muitos números. Ela realmente acreditou em mim. Nathan, eu poderia convencê-la a doar os rins e ela simplesmente perguntaria qual caneta usar. Minhas mãos tremeram quando peguei o papel e vi a data. Terça-feira passada, o dia em que levei o almoço para ele no escritório, surpreendendo-o com seu sushi favorito. Ele parecia tão satisfeito ao me apresentar a sua nova analista como a bela senhora Whitmore. Agora eu entendia o sorriso irônico no rosto da analista. A gravação continuou. É por isso que esse tipo é perfeito, prosseguiu Ashton. Bonito o suficiente para fotos, burro o suficiente para controlar, grato o suficiente para ficar quieto. Meu pai me ensinou bem. Case com a beleza, alugue a inteligência. Eu havia recolocado o gravador exatamente no lugar onde ele tinha caído, angulado precisamente como ele o deixará. Então encontrei os documentos do seguro e mais alguma coisa. Uma pasta com a inscrição a alterações pré-nupciais. Documentos datados do mês passado, acrescentando cláusulas sobre abandono e perda de bens caso eu me retirasse sem justa causa, já autenticados em cartório com minha assinatura falsificada, mas de forma muito competente. De pé naquele escritório, rodeado por provas do seu sucesso e da minha insignificância, algo se cristalizou. Ele não era apenas indiferente ou cruel. Ele era sistemático. Eu era um investimento, e ele já estava planejando minha desvalorização. A suíte do Ritz tinha vista para o nosso prédio. Daqui eu conseguia ver nossa cobertura, com as luzes acesas enquanto Ashton provavelmente revirava o escritório em busca de vestígios do que eu havia levado. Ele não encontraria nada. Eu só havia fotografado documentos, só copiado arquivos para nuvens que ele nem sabia que existiam. O verdadeiro roubo viria depois, legalmente, através dos 50% de tudo que ele havia colocado em meu nome para obter benefícios fiscais. Meu telefone tocou novamente, desta vez era Richard Whitmore. O pai de Ashton, ligando pessoalmente. Deixei o telefone tocar, lembrando-me de como ele me apresentou em sua última festa. A esposa de Ashton. Uma gracinha, não é? Como se eu fosse um casaco ou um relógio, algo a ser avaliado e aprovado. A mensagem de Margaret chegou naquele instante. Era da secretária que servia chá em todas as reuniões de família. Soube que você saiu. Venha para a sala 1247 quando estiver pronta para conversar. Tenho informações dos últimos 40 anos que você precisa. Eu sorri, o primeiro sorriso verdadeiro em meses. Ashton disse que eu não duraria uma semana sem ele. Mas ele nunca perguntou o que eu estava fazendo durante todas aquelas horas em que me deixou sozinha. Nunca me perguntei por que a secretária dele sabia meu nome de solteira. Nunca imaginei que seu troféu pudesse ser tomar notas. 7 dias. Era tudo o que eu precisava para provar que ele estava errado. Depois disso, passaria o resto da minha vida provando que estava certo. As chaves que eu deixei não eram uma rendição. Eram uma declaração de guerra. E, ao contrário de Ashton, eu já tinha lido todos os termos e condições. 3 semanas haviam se passado desde aquela noite no Ritz. Eu já havia estabelecido uma rotina. Negociações matinais a partir da minha suíte, caminhadas à tarde pelo Central Park, noites revisando os documentos que Margaret vinha me fornecendo em doses cuidadosas. Cada arquivo que ela compartilhava revelava mais uma camada da corrupção do Império Whitmore. Mas hoje foi diferente. Hoje foi 15 de maio, a data do nosso aniversário de casamento. E apesar de tudo, eu tinha concordado com um jantar, só para discutir a logística, disse Ashton ao telefone, com a voz cuidadosamente neutra. Precisamos ser civilizados quanto a isso. O salão na Quinta Avenida era o mesmo que eu frequentava durante todo o nosso casamento.
Celeste, minha cabeleireira, passou os dedos pelos meus cabelos com precisão de quem já tem prática. Ocasião especial? Perguntou ela, sem perceber a amarga ironia da própria pergunta. Jantar de aniversário, eu disse, observando meu reflexo se transformar naquilo que Ashton preferia. Elegante, controlado, com aparência sofisticada. 4 anos, né? Que maravilha! Para onde ele vai te levar? Lobe Bernardin, seu restaurante favorito, onde os garçons conheciam suas preferências de vinho e o chefe enviava pratos de cortesia para sua mesa habitual. Eu mesma fiz a reserva, sabendo que ele se esqueceria caso contrário. O e-mail de confirmação estava no meu celular, ao lado dos 17 documentos legais que meu advogado havia preparado para o verdadeiro propósito desta noite. O vestido custou $8.000, mais do que o salário mensal da maioria das pessoas, e a compra foi debitada no cartão de crédito que ele ainda não havia bloqueado. Azul escuro, sua cor favorita em mim, embora ele não tivesse comentado sobre minha aparência nos últimos 6 meses. Analisei meu reflexo no espelho da boutique. Em todos os sentidos, a esposa perfeita que ele havia escolhido, exceto pelo pendrive escondido na minha bolsa, contendo 40 GB de provas. Meu celular vibrou quando eu estava saindo do salão. Pequena mudança. A mensagem do Ashton dizia: Nathan e Diana vão se juntar a nós. Precisamos discutir o negócio de Singapura. No mesmo horário, claro. Nosso aniversário havia se transformado em uma reunião de negócios. Sentei-me no banco de trás do táxi, observando Manhattan passar rapidamente pela janela, e respondi digitando: perfeito. Ele não perceberia a sutileza naquela única palavra. Não notaria que era a primeira vez que eu não havia adicionado um emoji de coração ou anti-amo à minha resposta. 20 minutos depois, outra mensagem. Na verdade, meu pai insiste que vamos à propriedade. Ele vai ter um jantar com serviço de buffet. 20 horas. O motorista já havia se dirigido para Midtown. Mudança de planos, eu lhe disse, fornecendo o endereço de Richard em Westchester. A ironia não me passou despercebida. Eu estava usando um vestido que valia uma pequena fortuna para jantar na casa de um homem que nunca se deu ao trabalho de aprender meu sobrenome antes de ele se tornar Whitmore. A propriedade de Richard estendia-se por 12 acres de jardins impecavelmente cuidados. A entrada circular estava cheia de carros. Reconheci o Bentley do Nathan, os veículos de outros 2 sócios do fundo de hedge, e até o novo Tesla do Graham Shane. Isso não foi uma mudança de planos. Foi uma emboscada disfarçada de jantar. Patrícia atendeu a porta. Terceira esposa de Richard, mais jovem do que eu, com 28 anos. Seu sorriso trazia aquele tipo de reconhecimento exausto que eu vinha vendo em espelhos ultimamente. Mila, você está deslumbrante, disse ela, embora seus olhos dissessem algo completamente diferente. Por que você veio? O hall de entrada dava para a sala de estar principal, onde Ashton reinava, copo na mão, já no seu terceiro, a julgar pela cor das suas bochechas. Ele me lançou um olhar, observando o vestido, o cabelo, o esforço, e voltou à conversa sem me cumprimentar. Nathan acenou com a mão. Diana sentou-se à parte, saboreando um martini com a dedicação de alguém que preferiria estar em qualquer outro lugar. A adorável Mila, exclamou Richard, surgindo de seu escritório. Ele me beijou na bochecha, exalando um forte cheiro de charutos e bourbon. Embora eu tenha ouvido dizer que você não anda muito bem ultimamente. Essa história de separação é ruim para os negócios. Entende? Margarete apareceu com uma bandeja de champanhe. Nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo, o suficiente para eu perceber que ela sabia exatamente do que se tratava. Ao me entregar um copo, seus dedos roçaram nos meus. Alguns aniversários, sussurrou ela, quase inaudível, são sobre fins, não sobre começos. A sala de jantar estava posta para 12 pessoas. Reconheci a maioria dos rostos, sócios, suas esposas, até mesmo o advogado de Ashton, embora essa constatação tenha vindo depois. Eles orquestraram toda essa noite para me pressionar a voltar à linha. Sentei-me no meu lugar reservado, entre Nathan e a esposa de Graham, de frente para um retrato do pai de Richard, o Whitmore original que construiu esse império com base em informações privilegiadas e casamentos estratégicos. O jantar foi servido em etapas. Em algum momento entre a sopa e o peixe, Ashton começou sua apresentação.
Uma história engraçada sobre como eu e a Mila nos conhecemos, anunciou ele, embora ninguém tivesse perguntado. Todos na sala se voltaram para ele com uma atenção calculada. Ela estava na conferência Milken, completamente perdida. Entrou por acaso num painel sobre derivativos, pensando que era sobre derivativos de arte. Ele fez uma pausa para as risadas que vieram com muita facilidade. Ela perguntou se fundos de hedge eram investimentos em paisagismo. Literalmente achou que estávamos discutindo cercas vivas para jardins. A história era ficção. Eu havia estado naquela conferência apresentando minha tese de mestrado sobre manipulação de mercado em economias emergentes, mas essa verdade não se encaixava na narrativa dele de resgatar uma bela tola. Graças a Deus pelos cachorrinhos perdidos, acrescentou Nathan, erguendo seu copo. Eles são os melhores animais de estimação. A mão de Diana encontrou a minha debaixo da mesa, um gesto que pretendia confortar, mas a pena que ela sentia era pior do que os insultos. Apertei de volta uma vez e me desculpei. Lavabo, murmurei, embora todos soubessem que as mulheres não usavam mais talco. A porta do escritório de Richard estava entreaberta. A tela do computador brilhava, esquecida em sua pressa para receber visitas. Entrei sorrateiramente, memorizando tudo. À disposição da mesa, o cofre na parede atrás de uma reprodução horrível dos nenúfares de Monet. O arquivo com a placa privado. Sua senha estava escrita em um post-it colado em seu monitor, Richard 3, número 1936. O ano de nascimento dele e seu personagem favorito de Shakespeare. Esses homens se achavam muito espertos. Pela janela, eu conseguia ver a mesa de jantar. Todos riam de alguma coisa. Ashton estava de pé, gesticulando com a taça de vinho, desempenhando o papel de marido bem-sucedido com perfeição, enquanto sua esposa, de verdade, permanecia nas sombras, coletando informações. Quando voltei, a conversa já havia mudado para negócios. Expansão em Singapura, índices de alavancagem, avaliações de risco. As esposas permaneciam em silêncio, como meros enfeites, enquanto os homens discutiam sobre milhões como se fossem dinheiro de monopólio. Então Nathan, bêbado o suficiente para ser cruel, fez seu pronunciamento. Sabe o que Ashton é? Um construtor de impérios. E Mila aqui, ela é o troféu. Linda, elegante, mas no fim das contas, só para exibição. As risadas que se seguiram tinham um tom mais ácido, como se todos soubessem que a piada tinha atingido um ponto mais sensível do que o pretendido. Ashton ergueu seu copo. O melhor investimento que já fiz. Ótimos benefícios fiscais, manutenção mínima e ainda se valoriza em todos os eventos sociais certos. Margaret estava recolhendo os pratos, seus movimentos deliberadamente lentos. Nossos olhares se cruzaram do outro lado da sala, e em seu olhar, vi 40 anos de raiva acumulada, 40 anos observando mulheres como eu serem diminuídas, descartadas, substituídas. Seu leve aceno de cabeça me disse tudo. Ela tinha ouvido tudo, gravado tudo, estava pronta quando eu estava. Algo dentro de mim mudou, não se quebrou, mas se cristalizou, ficando duro e claro como o diamante no meu dedo, que de repente me pareceu uma algema. Eu estava pronto para escolher. O diamante no meu dedo captou a luz quando saí da propriedade de Richard naquela noite. Cada faceta projetava arco-íris que pareciam pequenas promessas de vingança. No carro, peguei um celular de flip barato debaixo do banco do passageiro. Comprei em dinheiro vivo numa bodega onde não fizeram perguntas. Meus dedos digitaram uma mensagem simples para o único número salvo, terça-feira, 14 horas, Jade Garden, Chinatown. A resposta de Margaret veio em poucos minutos. Vou trazer chá. 3 dias de espera pareceram 3 anos. Mantive minha rotina no Ritz, pedi serviço de quarto, fiz pequenas trocas para manter a mente ativa. Ashton parou de ligar. Seu advogado estava cuidando de tudo agora, enviando cartas formais sobre reconciliação visando a estabilidade financeira. Cada carta ia direto para o meu triturador de papel e, em seguida, para Patricia Kim, minha nova advogada, que morava a 2 horas de distância, em Connecticut, onde as conexões de Ashton não significavam nada. A terça-feira chegou cinzenta e úmida. O Jade Garden estava espremido entre uma funerária e uma loja que vendia bolsas falsificadas, com as janelas embaçadas por décadas de vapor das cestas de bolinhos. Ninguém do mundo de Ashton jamais se encontraria aqui, o que tornava tudo perfeito.
Margaret já estava sentada no canto do fundo, usando um cardigã apesar do calor, parecendo uma avó que se perdeu a caminho da igreja. Mas os olhos dela, aqueles olhos guardavam 40 anos de fúria cuidadosamente documentada. Senhora Whitmore, ela começou, e eu a interrompi. Altorne. Estou usando o meu nome de solteira agora. Ela sorriu, empurrando uma lata de biscoitos amanteigados pela mesa. A lata parecia antiga. Tinha flores pintadas na tampa, daquelas que sua tia usaria para guardar material de costura. Dentro, embrulhado em papel de seda, estava um tubo de batom. Gire a base 3 vezes e depois puxe, ela instruiu. O batom era, na verdade, um pendrive. 16 GB do que Margaret chamava de seguro. Comecei a colecionar em 1982, disse ela, com a voz mal se fazendo ouvir acima do barulho do restaurante. A primeira esposa de Richard, Helena, sabia que havia algo errado com os livros. Pediu-me para observar, para ouvir. Então ela teve seu acidente ou ponto. Os dedos de Margaret formaram aspas com os dedos em torno da última palavra. Um único carro, tempo perfeito, freios falhando. Depois disso, guardei tudo. Cada memorando, cada transcrição de chamada a que tive acesso, cada amante paga com fundos da empresa, cada documento da SEC que não correspondia aos documentos internos. O garçom trouxe o chá, e ficamos em silêncio até que ele se retirasse. Margaret servia a comida com mãos firmes, embora eu tenha notado um leve tremor quando ela mencionou Helena. A segunda esposa, Caroline, durou mais tempo. Mulher inteligente, MBA pela Wharton, começou a fazer as perguntas certas no 4º ano. Richard a internou por exaustão. Ela assinou os papéis do divórcio em uma clínica psiquiátrica, renunciando a todos os direitos para evitar tratamento por tempo indeterminado. Meu chá esfriou enquanto Margaret descrevia 2 décadas de crimes financeiros. Cada um deles meticulosamente documentado naquele pequeno disco rígido. Mas ela guardou o pior para o final. Seu marido não é apenas cúmplice. Ele está aliciando a esposa de Nathan, Diana. Há um rastro de papel, flores debitadas em empresas de fachada, reservas de hotel que coincidem com suas supostas reuniões com clientes. Ele está planejando te deixar, Mila. Mas primeiro, ele precisa destruir sua credibilidade. Naquele jantar de aniversário, todos testemunharam seu comportamento instável. Sair sem avisar, deixar as chaves para trás, vão pintar isso como um colapso nervoso. A cesta de bolinhos chegou, mas nenhum de nós a tocou. Eu estava pensando na mão de Diana apertando a minha durante o jantar, me perguntando se a simpatia dela era genuína ou parte de mais um jogo. Naquela noite, sentei-me no meu quarto de hotel com o meu laptop, o pendrive carregado, a percorrer as provas de Margaret. Foi avassalador. 40 anos comprimidos em pastas etiquetadas por ano, por crime, por vítima. Mas eu precisava de mais. Precisava dos próprios registros de Ashton para corroborar tudo. Patrícia quem atendeu minha ligação no segundo toque, apesar de já ser quase meia-noite. Preciso criar uma empresa, eu disse a ela. Algo que não signifique nada. Pode ser qualquer coisa. Quando? Amanhã. Isso é um trabalho feito às pressas. Vai custar caro. Pagarei o triplo. 2 horas ao norte pela I-95. Passando as saídas para Greenwich e Stanford, onde os colegas de Ashton viviam em suas próprias prisões de mármore. O escritório de Patrícia ocupava o 2º andar de um prédio que também abrigava um dentista e um contador. Nada de mármore, nada de arte moderna, apenas diplomas na parede e uma cafeteira que já tinha visto décadas melhores. Ela já tinha preparado a papelada. A Phantom Rose Rhodes LLC, constituída em Delaware, registrada em Connecticut, com um endereço comercial que levava a uma caixa postal que levava a outra LLC que não levava a lugar nenhum. A estrutura é completamente legal, explicou ela, deslizando o documento sobre a mesa, mas complexa o suficiente para que rastreá-la exigisse meses de trabalho dedicado de contabilidade forense. Até lá, você já terá concluído tudo o que planejou. Como você sabe que estou planejando alguma coisa? Patrícia recostou-se, me observando. Porque as mulheres que pagam o triplo para participar de programas de recrutamento acelerado não fazem isso por diversão. Elas fazem isso para sobreviver. Uma semana depois, Ashton partiu para Singapura.
5 dias de reuniões sobre expansão para os mercados asiáticos, disse ele, embora eu soubesse, graças às informações de Margaret, que na verdade ele estava criando contas que eu jamais conseguiria acessar. A governanta, Maria, pareceu aliviada quando lhe disse para tirar a semana de folga. Férias remuneradas. Faxina de primavera. Expliquei, preciso fazer isso eu mesma. Sozinha em nossa cobertura, me transformei em outra pessoa. Não na esposa troféu, não no enfeite, mas em uma arqueóloga forense desenterrando evidências da minha própria destruição. A senha do escritório do Ashton era constrangedoramente sentimental. Nossa data de casamento, como se isso significasse algo para ele além de uma vantagem fiscal. Seu computador se abriu como um confessionário. Pastas dentro de pastas. Transações com registro de horário ao minuto, mostrando padrões claros. Richard almoçava com certos executivos. Poucas horas depois, Ashton realizava transações nessas empresas. O padrão era tão óbvio, uma vez que você aprendia a procurá-lo. Em sua gaveta trancada, aquela que ele pensava que eu desconhecia, havia correspondências que me reviravam o estômago. Não se tratava apenas de Diana, mas de mim também. E-mails para Nathan discutindo minha fragilidade mental, sugestões de que eu poderia precisar de intervenção profissional, planos para que eu fosse avaliada por um psiquiatra que Richard conhecia, o mesmo que havia testemunhado na internação de Caroline. Mantive minhas mãos firmes enquanto fotografava cada página e carregava cada arquivo no armazenamento em nuvem criptografado da Phantom Rose Rhodes. Cada documento voltou exatamente para o lugar onde eu o havia encontrado, alinhado ao milímetro. Ashton voltaria para um escritório que parecia intacto, enquanto eu guardava cópias de tudo que poderia destruí-lo. O documento final estava em seu cofre pessoal. Ele havia escondido a combinação em um livro sobre o Warren Buffett, achando que era esperto. Lá dentro, além do dinheiro e das moedas de ouro, havia uma única pasta marcada como estratégia de saída, não para negociações ou negócios. Para mim, um cronograma mostrando quando dar entrada no divórcio, como alegar abandono e quais bens ocultar primeiro. Minha eliminação foi planejada como uma fusão, completa com projeções de lucro. Fotografei tudo e depois sentei em sua poltrona de couro, observando as luzes da cidade lá embaixo. Em algum lugar por aí, Margaret provavelmente estava preenchendo seus próprios relatórios. Patrícia estava estruturando a próxima fase das empresas, e Ashton dormia tranquilamente em Singapura, sonhando com impérios construídos sobre os alicerces de mulheres que confiaram nele. Mas ele estava errado em uma coisa. Eu não era apenas mais um troféu na vitrine dele. Eu era quem tinha o poder de decisão. O martelo que eu tinha na mão de repente pareceu mais pesado do que toda a escrivaninha de mogno do Ashton. Larguei a arma metafórica e levantei-me da cadeira, meu reflexo capturado na tela escura do computador. Uma mulher que mal reconheci, alguém mais dura e calculista do que a garota que me levou ao altar 4 anos atrás. Na manhã seguinte, retomei minha rotina na Academia Equinox, na Park Avenue. A piscina era meu santuário, 50 voltas, onde o mundo se dissolvia em cloro e ritmo. Eu estava saindo da água quando Diana apareceu. Seu conjunto de ginástica da Lululemon estava impecável, mas seu rosto, abatido. Olheiras mal disfarçadas pelo corretivo. O Nathan sabe, disse ela sem rodeios, olhando em volta para o deck vazio da piscina. Sobre as mensagens do Ashton para mim. Ele contratou um detetive particular e clonou nossos telefones. A água escorria do meu cabelo para os ladrilhos de mármore. Por que você está me dizendo isso? Porque, seja lá o que você esteja planejando, e não me insulte fingindo que não está, esses homens não ficam apenas com raiva quando encurralados. Eles se vingam. Ela puxou os óculos de sol grandes para baixo, revelando um hematoma ao longo da mandíbula, cuidadosamente coberto, mas visível de perto. Nathan já está transferindo bens para o exterior. Richard tem ligado para juízes com quem joga golfe. Eles sabem que algo está para acontecer. Antes que eu pudesse responder, ela já tinha ido embora, seus saltos clicando com determinação no chão molhado. Sentei-me ali, com o cloro ardendo no meu nariz, imaginando se ela tinha sido enviada para me testar ou me advertir. Com essas pessoas, a bondade e a crueldade muitas vezes usavam a mesma máscara. Naquela noite, Ashton chegou em casa carregando lírios, minhas flores menos favoritas, embora eu só tivesse mencionado isso uma vez, 3 anos atrás.
ele trazia rosas para todas as ocasiões desde então, quando se lembrava de alguma ocasião. Os lírios tinham um significado. Significavam que ele estava prestando atenção agora. Pensei que poderíamos jantar juntos, disse ele, colocando-os no balcão onde minhas chaves costumavam ficar. Como fazíamos antigamente. Não tínhamos comido juntos sem a presença de outras pessoas durante 6 meses. Observei-o servir vinho, o bom Bordeaux que ele geralmente reservava para os clientes, e arrumar o queijo num prato com um cuidado incomum. Suas mãos, normalmente tão firmes ao assinar contratos milionários, apresentaram um leve tremor. Estive pensando, disse ele, sentando-se à minha frente em nossa mesa de jantar para 12 pessoas, mas que nunca havia sido palco de uma refeição em família. Deveríamos tirar férias. Só nós dois. Talvez naquele lugar em Montana sem sinal de celular. Lembra como você amava as montanhas? Eu havia mencionado meu amor pelas montanhas uma vez durante nossa lua de mel, enquanto ele passou a viagem inteira em teleconferências. O fato de ele se lembrar disso era como uma armadilha repleta de dentes. Quando, perguntei, cortando um pedaço de queijo manchego com precisão cirúrgica. Na próxima semana, ou antes? Amanhã mesmo. Sua ansiedade o traiu. Você parece estressada, Mila. A separação, morar em hotéis. Não faz bem para você. Ele empurrou um documento pela mesa. Novos documentos do seguro, explicou. Uma cobertura melhor para nós dois. Seus olhos acompanharam minha mão enquanto eu pegava a caneta, observando qualquer hesitação, qualquer sinal de suspeita. Por baixo da mesa, meu celular capturou cada página. O aplicativo de Patricia Kim rodava silenciosamente, armazenando as imagens na nuvem criptografada da Phantom Rose. Você confia em mim, não é? Sua pergunta pairou entre nós como um lustre prestes a cair. Completamente. Menti, assinando meu nome com a mesma mão que havia documentado seus planos para me destruir. 3 dias depois, minha mãe chegou de Ohio, e sua presença foi anunciada pelo próprio Ashton, que a buscou no aeroporto JFK, algo que ele nunca havia feito antes. Ele carregou a bagagem dela, elogiou seu novo corte de cabelo, perguntou sobre o jardim dela com um interesse fingido, tão impecável que brilhava. Ai, querida, ela exclamou, me puxando para um canto na cozinha enquanto Ashton preparava um gin tônica para ela, na proporção exata que ela preferia. Você não me disse que as coisas tinham melhorado. Ele parece tão dedicado. As palavras que eu queria dizer se acumularam atrás dos meus dentes. Ele está atuando, mãe. Este é um espetáculo onde você é a plateia e eu sou o adereço. E em algum lugar há um final que termina comigo institucionalizado ou morto. Em vez disso, sorri. Ele é cheio de surpresas. Aquela semana se transformou em uma verdadeira aula sobre as habilidades de Ashton. Espetáculos da Broadway que ele antes considerava uma perda de tempo. Jantares em restaurantes que ele havia reservado com meses de antecedência, embora eu soubesse que seu assistente tinha dado um jeito naquela manhã. Um dia de spa surpresa para nós duas enquanto ele resolvia alguns assuntos. Mamãe estava radiante com atenção, com lágrimas nos olhos quando ele fez um brinde a ela no jantar, chamando-a de a mulher que criou uma filha tão incrível. Observei do outro lado da mesa enquanto ele desempenhava o papel de genro perfeito e percebi, com uma clareza fria, que nunca tinha visto Ashton realmente tentar antes. Este era ele em pleno poder. O charme que construíra seu império, agora direcionado para convencer minha mãe de que sua filha estava segura. Na última noite da sua visita, ela sentou-se na minha cama no quarto de hóspedes, segurando as minhas mãos. Querida, você emagreceu. E o seu sorriso está diferente, parece que você pratica. Seus dedos encontraram minhas maçãs do rosto, agora mais salientes por causa de meses sem quase comer. Você está feliz? Atrás dela, através da porta, eu conseguia ver a sombra de Ashton no corredor, escutando. Estou exatamente onde planejei estar, eu disse, em voz alta o suficiente para que ele ouvisse, mas ambígua o bastante para ser verdade. Depois que a mãe saiu, Margaret mandou uma mensagem sobre um encontro em um lugar novo, a sala de leitura da Biblioteca Pública de Nova York, onde ela trabalhava como voluntária ensinando alfabetização a imigrantes. A ironia não me passou despercebida. Ela estava ensinando pessoas a ler enquanto estava cercada pelos analfabetos mais poderosos da cidade, homens que nunca leram o custo humano de seus contratos.
Ela espalhou recortes de jornal sobre a mesa de madeira gasta como se fossem cartas de tarô revelando meu futuro. Helena Whitmore, 1994. Jogou seu Mercedes de uma ponte. Tempo perfeito, sem marcas de derrapagem. Caroline Whitmore, 2003. Internada por exaustão. Divorciou-se enquanto sedada e desapareceu após assinar os papéis. Jennifer Whitmore, 2015. Acusada de peculato que não cometeu. Falência. Último endereço conhecido, abrigo em Detroit. Agora olhem só isso. Margarete colocou 4 fotografias em fila. Helena, Caroline, Jennifer e eu. Todas loiras, todas com altura entre 1,62 metros e 1,68 metros, todas com a mesma estrutura óssea delicada que ficava bem nas fotos de eventos beneficentes. Richard os escolhe, disse ela em voz baixa, atenta aos alunos ao nosso redor, como em um teste de elenco. Jovens, bonitos, de famílias de classe média impressionadas com a riqueza. Inteligentes o suficiente para serem interessantes, mas não inteligentes o suficiente para serem perigosos. Case-as com Ashton. Use-as para manter as aparências. Depois, livre-se delas no 4º ano, quando começarem a fazer perguntas. Por que o 4º ano? Tempo suficiente para estabelecer padrões de instabilidade. Tempo suficiente para que nenhum laço real se forme com o círculo social. No 5º ano, ou você já foi embora ou está destruído. Ela tocou minha mão, sua pele fina como papel, mas seu aperto firme. Você está com 4 anos e 3 meses. Seja lá o que você esteja planejando, Mila, faça agora. Helena esperou demais. Caroline lutou abertamente demais. Jennifer confiou nas pessoas erradas. Encarei as mulheres que antes de mim carregavam o meu nome, seus rostos se tornando uma única advertência. O que aconteceu com você? Perguntei a Margarete. Por que você ficou? Ela ficou em silêncio por um momento, organizando os recortes com a precisão de uma bibliotecária. Eu era filha da primeira secretária de Richard. Quando ela morreu, ele me ofereceu o emprego por bondade. Eu tinha 19 anos. Grata e ingênua. Quando finalmente entendi o que estava documentando, eu também já estava presa. Um tipo diferente de armadilha, mas ainda assim uma gaiola. Agora tenho 62 anos, sou invisível e muito, muito paciente. Os alunos ao nosso redor guardaram seus livros. A biblioteca anunciou o horário de fechamento. Quando nos preparávamos para ir embora, Margarete me entregou uma última foto. Uma jovem, linda loira, provavelmente com 22 anos. Quem é esse? Madison Reis. Richard almoçou com o pai dela na semana passada. Ela acabou de se formar na Universidade da Pensilvânia. O anúncio do noivado é esperado dentro de 6 meses. Os olhos de Margarete carregavam 4 décadas de raiva comprimidas em um foco preciso. Ela será a próxima você, a menos que a impeçamos agora. A foto de Madison Reis queimou no meu bolso quando saí da biblioteca. 22 anos, toda a vida pela frente, prestes a cair na mesma armadilha que prendeu 4 mulheres antes dela. Guardei a foto na minha carteira, atrás da minha antiga carteirinha de estudante. Aquela de antes de eu me tornar a Sra. Whitmore, quando eu ainda tinha meu próprio nome nos meus sonhos. Na manhã seguinte, fiz o primeiro saque. $8.000 da nossa conta conjunta. Suficiente para parecer que estávamos comprando móveis, mas não o bastante para chamar a atenção de Ashton. A caixa do banco nem pestanejou. Para a Sra. Whitmore, comprar coisas caras era tão rotineiro quanto tomar o café da manhã. Convertei o dinheiro em 3 bancos diferentes e depois o depositei na conta da Phantom Rose Holdings em Connecticut. Patrícia aqui me mostrou como criar um rastro de papel que se parecesse com honorários de consultoria de design de interiores. A Receita Federal adora documentação, disse ela, mesmo que seja ficção, contanto que seja ficção devidamente arquivada. Naquela noite, Ashton chegou em casa às 9 em vez das habituais 7. Sua gravata estava frouxa, o paletó fora, e o hálito já cheirava a uísque, provavelmente do bar em que havia parado entre o escritório e casa. Eu estava na cozinha preparando um chá quando ele tropeçou levemente na porta. Perdi a conta Morrison hoje, anunciou ele, servindo-se de 3 doses de Macallan, embora parecesse mais perto de 4.
40 milhões em ativos perdidos. Disseram que havia preocupações com a conformidade. Dá para acreditar? Preocupações com a conformidade na minha empresa. Mantive minha expressão neutra, embora soubesse que Margaret havia enviado denúncias anônimas ao responsável pela conformidade da Morrison 2 semanas atrás. Que pena, eu disse, observando-o virar metade do copo de uma só vez. O Nathan acha que alguém está falando com nossos clientes. Ele serviu mais uma dose, com a mão menos firme. Diz que há rumores sobre uma investigação da SEC. Ridículo. No dia seguinte, transferi $12.000. No dia seguinte, $15.000. Tratamentos de spa, disse a única caixa que perguntou. Meu marido queria que eu me mimasse. Ela sorriu com um ar de quem sabe de algo, provavelmente pensando no próprio marido, que nunca notava tais despesas. O consumo de álcool de Ashton aumentou na mesma proporção que suas perdas. Cada noite trazia uma nova crise. Mais um cliente retirando fundos. Mais um sócio fazendo perguntas. Mais um boato sobre envolvimento federal. Ele ficava em seu escritório, com as ligações no viva voz, andando de um lado para o outro e bebendo. Assinava tudo o que eu lhe trazia sem ler. Ajustes em procurações, modificações em seguros, alterações em fideicomissos. Sua assinatura ficava cada vez mais desleixada a cada dia que passava. Patrícia ligou na manhã de quinta-feira de um número que eu não reconheci. Você pode se encontrar comigo hoje? É urgente. Eu a encontrei em uma área de descanso na I-95, sentada em seu Honda discreto, com a aparência de qualquer outra advogada suburbana, exceto pela tensão em seus ombros. O FBI entrou em contato comigo, disse ela sem rodeios. Eles sabem que eu represento vocês. Eles querem conversar. Meu peito apertou. Como eles fizeram isso? Richard Whitmore está sob investigação há 18 meses. Um ex-funcionário chamado Dennis apresentou uma denúncia. Eles estão reunindo provas, mas precisam de alguém com acesso interno para corroborar os fatos. Ela me entregou um cartão de visitas. Agente Sarah Coleman. Ela pediu especificamente por você. Você contou alguma coisa para eles? Há sigilo entre advogado e cliente. Mas Mila, se você pretende se mudar, precisa ser agora. Assim que o FBI tornar pública a investigação, todos os seus bens serão bloqueados. Tudo que você não tiver transferido ficará retido em litígios por anos. Naquela noite, vi Ashton servir seu sexto drink antes do jantar. Seu telefone tocava sem parar. Nathan, Richard, advogados, gestores de crise. Cada ligação o fazia beber mais, assinar mais. Desconfiava de todos, exceto da esposa, que silenciosamente enchia seu copo. Talvez você devesse comer alguma coisa, sugeri, fingindo ser uma esposa preocupada enquanto calculava por quanto tempo mais o fígado dele aguentaria esse ritmo. Não estou com fome, murmurou ele, e então olhou para mim com os olhos vermelhos. Você tem estado diferente ultimamente. Mais calma. Terapia. Menti com naturalidade. Aprender a aceitar o que não posso mudar. O sábado chegou com a reunião mensal do grupo auxiliar feminino no Riverside Country Club. Eu estava apreensiva, sabendo que Lembrenan estaria lá com seu grupo de esposas que se divertiram me diminuindo por 4 anos. Mas a notícia de Patrícia despertou algo dentro de mim. Uma contagem regressiva para o momento em que eu poderia parar de fingir. Ele começou antes mesmo de eu me sentar. Mila, querida, ainda brincando com seus aplicativos de investimento? É tão fofo quando as esposas têm hobbies, como crianças com cozinhas de brinquedo. A sala se encheu de risos ensaiados. Margaret estava num canto, servindo chá, invisível como papel de parede. Nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo. Na verdade, Ellen, eu disse, com a voz ecoando pela sala. Meu portfólio valorizou 340% este ano. E o seu? O silêncio caiu como uma guilhotina. A expressão de Ellen passou de condescendente para chocada, sua boca abrindo e fechando como a de um peixe fora d'água. Desculpe, o quê? Ela conseguiu dizer. 340%? Gostaria de ver os extratos? Gostei particularmente de apostar contra a empresa farmacêutica do seu marido no mês passado.
Ganhei uma fortuna quando a patente deles foi rejeitada. Você sabia da rejeição da patente, não é? O rosto de Ellen empalideceu. Ela não sabia de nada. Ao redor da sala, outras esposas se inclinaram para a frente, de repente me vendo como algo além de um mero acessório bonito de Ashton. Embora eu suponha, continuei, mexendo o açúcar no meu chá com calma deliberada, alguns de nós prefiram cozinhas de verdade às de brinquedo, e alguns de nós prefiram portfólios reais aos de faz de conta. Margaret chegou a sorrir. Não muito, apenas um leve sorriso nos lábios enquanto enchia minha xícara novamente. A reunião prosseguiu em um silêncio estranho, as fofocas habituais substituídas por olhares cautelosos em minha direção. Ao anoitecer, Ashton ficaria sabendo disso. De manhã, Richard saberia que sua nora tinha garras. Mas eu já não me importava. O tempo estava se esgotando e eu estava cansado de ser subestimado. A explosão ocorreu na quarta-feira. Eu estava no meu quarto de hotel quando meu celular começou a vibrar com notificações. Diana havia entrado com um pedido de divórcio de Nathan e apresentou provas. Não apenas infidelidade, 3 amantes em 2 anos, mas também fraude financeira, contas ocultas e uma série de e-mails particularmente comprometedores nos quais Nathan discutia com seu advogado a possibilidade de excluir Diana da relação. Ashton me ligou 17 vezes em 1 hora. Eu atendi na 18ª vez. O que você disse a ela? Perguntou ele, sem rodeios. Diga quem? Diana. Nathan acha que eu vazei informações para ela. Ele diz que vocês dois eram amigáveis nos jantares, que vocês devem ter? Não lhe contei nada, disse sinceramente. Diana havia encontrado suas próprias provas, travado sua própria guerra. Éramos soldados paralelos que nunca havíamos trocado informações. Pelo telefone, ouvi algo quebrar no escritório dele. Ele está saindo do fundo. 20 anos de parceria acabaram. Ele diz que eu traí por causa de uma mulher. Seu riso era amargo, quebrado. Nem sequer estava interessado na Diana. Ele é velho demais, inteligente demais. Eu só estava mantendo as opções em aberto. A confissão deveria ter doído, mas não senti nada. Apenas anotei no meu celular. Uma prova que a Patrícia pode precisar mais tarde. Você sempre achou que era mais esperto que todo mundo. Ouvi Nathan gritando ao fundo. Bom, parabéns. Você nos destruiu. A ligação caiu. Ashton não retornou a ligação, mas Margaret mandou uma mensagem 1 hora depois. Richard convocou uma reunião de emergência. Todos os sócios. O império está desmoronando. Fiquei encarando a mensagem de Margaret por 1 minuto inteiro. As palavras "o império está ruindo" brilhavam na minha tela como uma profecia finalmente se concretizando. Minhas mãos se moveram sem que eu percebesse, tirando uma peruca vermelha do meu armário. Comprei-a em dinheiro vivo há 3 semanas numa loja de fantasias no Queens, onde não fizeram perguntas. O vestido era de poliéster, comprado pronto na Target, algo que Mila Whitmore jamais usaria. Óculos escuros completavam a transformação em ninguém, qualquer um, alguém que não existia no mundo dos Whitmore. O prédio de escritórios de Nathan na Madison Avenue tinha um tipo de segurança que parecia impressionante, mas era, em grande parte, teatro. Como esposa de Ashton, eu já havia estado lá dezenas de vezes, sabia que os seguranças faziam turnos de almoço às 12h30 e que a assistente de Nathan, Sarah, sempre levava 45 minutos para comprar sushi no restaurante a 3 quarteirões de distância. A viagem de elevador até o 42º andar pareceu interminável. Na minha bolsa, um envelope pardo continha capturas de tela impressas de todas as mensagens que Ashton havia enviado sobre Nathan, as zombarias, o desprezo, os planos detalhados para roubar seus clientes assim que a sociedade fosse dissolvida. Mas o verdadeiro veneno estava no fundo. As projeções financeiras de Ashton para adquirir Diana após o divórcio, incluindo cálculos sobre a herança dela e como acessá-la através do casamento. A porta do escritório de Nathan era de mogno maciço, com seu nome em letras douradas. Deslizei o envelope por baixo, ouvi-o sussurrar sobre o seu tapete persa e voltei para o elevador sem pressa. A câmera de segurança mostraria uma mulher que poderia ser qualquer pessoa, caminhando com um propósito, mas sem pressa. 3 horas depois, Margaret me encaminhou um e-mail da assistente de Ashton. Recebi uma carta de dissolução da sociedade de Nathan Tim. Com efeito imediato.
A equipe jurídica solicitou uma reunião de emergência. O Hotel Warwick na Rua 54 ainda aceitava dinheiro em espécie se você tivesse o suficiente. Me registrei com o nome de Mila Altorne, meu nome de solteira, que me pareceu uma armadura que eu finalmente me lembrei de como usar. O quarto era pequeno, mas limpo, com uma escrivaninha onde coloquei meu laptop e o celular descartável que Patrícia havia me dado. A linha direta para denúncias da SEC atendeu após 12 toques. Primeiro, um sistema automatizado. Aperte 1 para isso, 2 para aquilo, como se denunciar crimes financeiros fosse tão simples quanto pedir uma pizza. Finalmente, uma voz humana. Divisão de Fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários. Preciso denunciar o uso sistemático de informações privilegiadas na Whitmore Capital Management, disse eu, com a voz firme como mármore. Tenho 5 anos de provas documentadas, incluindo transações com registro de data e hora que correspondem a informações relevantes não públicas. A agente, ela disse que se chamava Jennifer Lu, permaneceu em silêncio enquanto eu explicava tudo. Os almoços de Richard com executivos, seguidos pelas negociações perfeitamente cronometradas de Ashton. As empresas de fachada, as contas offshore, o padrão tão claro que até uma criança conseguiria seguir. Ela fez perguntas técnicas que revelaram que ela entendia exatamente o que eu estava descrevendo. Por que a senhora está se apresentando agora, senhora Whitmore? Olhei pela janela para o horizonte de Manhattan. Todas aquelas torres construídas por homens como Richard e Ashton. Porque finalmente entendi que ficar em silêncio me torna cúmplice. E porque eles estão planejando fazer com outra mulher o que fizeram comigo. Após a ligação, peguei as provas acumuladas por Margaret ao longo de 40 anos, copiei-as para 3 dispositivos eletrônicos diferentes e guardei um em um cofre no Chase, um no Bank of America e um no cofre do escritório de Patrícia. As instruções eram simples. Se algo me acontecesse, deveriam divulgar tudo simultaneamente para o FBI, a SEC e o New York Times. Naquela noite, o Mercedes preto de Richard entrou na garagem do nosso prédio. Observei da janela da cobertura enquanto ele emergia, o rosto tenso com uma expressão entre fúria e medo. Ele não se incomodou com o porteiro, tinha sua própria chave, um privilégio de um sogro que detinha 30% do fundo do filho. Onde estão seus livros? A voz de Richard ecoou pela cobertura antes mesmo de ele chegar ao escritório de Ashton. Pai, o que é? Os livros, Ashton. Agora. Eu me encolhi na cozinha, preparando o café com uma normalidade deliberada enquanto suas vozes subiam e desciam pelas paredes. Meu celular, gravando tudo, estava encostado em um vaso na mesa do corredor, captando cada palavra. O Nathan está fora, disse Ashton, mas podemos nos virar sem ele. Nathan está fora. Morrison está fora. Tim retirou tudo esta manhã. O FBI esteve no escritório de Shen, fazendo perguntas sobre nossos padrões de negociação. Isso é impossível. Tudo o que fazemos era a prova de balas. Até que alguém começou a falar. A voz de Richard baixou perigosamente. Você me prometeu que as esposas seriam controladas. Disse que Mila era burra demais para entender o que estava assinando. Ela insistiu Ashton. Ela nem sabe ler um demonstrativo financeiro. Entrei com a bandeja de café, o rosto completamente inexpressivo. A esposa dedicada servindo bebidas enquanto o mundo ao seu redor a repugnava como um móvel. Os dois olharam para mim. Richard com uma avaliação fria. Ashton com uma certeza desdenhosa. Creme? Perguntei a Richard. Ele me ignorou, voltando-se para o filho. Encontre o vazamento. Conserte-o, ou estamos todos perdidos. Eles trabalharam até as 2 horas da manhã, espalhando papéis pelo escritório de Ashton como se fossem cartas de tarô que pudessem revelar o futuro deles. Ouvi a impressora de Ashton funcionando sem parar, documentos sendo triturados, ligações para advogados que cobram $2.000 por hora para atender o telefone à meia-noite. Às 3 horas da manhã, Ashton desmaiou em sua cadeira, cercado por evidências de seu império em ruínas. Sua cabeça repousava sobre uma pilha de contratos, a saliva escorrendo sobre papéis que valiam milhões. O poderoso gênio das finanças, reduzido a um homem exausto que construiu seu trono sobre os ossos de mulheres que subestimou. Percorri nossa cobertura pela última vez, não com nostalgia, mas com a eficiência clínica de alguém que já se foi. Minhas roupas ficaram no armário.
Que ele explique às pessoas por que sua esposa abandonou tudo. As joias permaneceram em suas caixas. Diamantes de sangue e ouro da culpa que nunca me pertenceram de verdade. Na minha bolsa, meu laptop, minha identidade verdadeira e as informações bancárias da Phantom Rose Holdings, que agora detém exatamente 50% dos nossos ativos líquidos, retirados legalmente nas últimas semanas. As chaves foram colocadas sobre a bancada de granito onde tudo começou. Chave de casa, chave do carro, chave do cofre, alinhadas com precisão militar. Ao lado, um único bilhete em meu papel de carta pessoal, daquele tipo caro que ele comprará para me fazer parecer bem vestida. Confira suas contas. O porteiro não questionou porque a senhora Whitmore estava saindo às 3 horas da manhã levando apenas a bolsa. No mundo deles, os ricos faziam o que queriam, quando queriam. Ele provavelmente já tinha visto coisas mais estranhas. O ar de outubro atingiu meu rosto quando pisei na rua, frio, cortante e absolutamente perfeito. Atrás de mim, 23 andares acima, Ashton dormia em sua cadeira, alheio ao fato de que sua esposa acabará de disparar o primeiro tiro em uma guerra que ele nem sabia que já havia começado. Em 6 horas, ele acordaria e descobriria que suas contas haviam sido reduzidas pela metade e que o FBI estava em seu encalço. O motorista do Uber perguntou para onde eu ia e, pela primeira vez em 4 anos, dei um endereço que era inteiramente meu. O Uber me deixou no Hotel Warwick justamente quando o sol começava a pintar de dourado os arranha-céus de vidro de Manhattan. Paguei em dinheiro, atravessei o saguão sem olhar para trás e peguei o elevador até meu quarto no 12º andar. Da minha janela, eu tinha uma vista perfeita do nosso prédio. O prédio do Ashton agora, eu suponho. Pedi serviço de quarto. Ovos Benedict, frutas frescas, café tão forte que acordaria os mortos. A normalidade daquilo parecia surreal. Às 6h52, abri meu laptop e verifiquei nossas contas conjuntas online, sabendo que os bancos notificariam Ashton assim que abrissem às 7 horas. Exatamente às 7 horas, atualizei a página. As contas mostravam as divisões automáticas que Patrícia havia feito semanas atrás, acionadas pela minha mudança oficial de residência. 17 milhões de dólares redistribuídos de acordo com a lei matrimonial do estado de Nova York. Metade de tudo, exatamente como estipulado no acordo pré-nupcial que ele tanto exigiu. O mesmo acordo pré-nupcial que ele pensava que o protegia, na verdade garantia meus direitos aos bens conjugais. Meu celular, colocado com a tela para cima sobre a toalha de mesa branca, acendeu às 7h03. Apareceu a foto do Ashton, aquela do nosso casamento em que ele parecia invencível. Deixei tocar até cair na caixa postal. Às 7h15, ele já tinha ligado 9 vezes. Liguei o gravador de voz e reproduzi cada mensagem em voz alta para a sala vazia. Primeira mensagem: Mila, o que está acontecendo? O banco acabou de ligar. Há algum tipo de erro com nossas contas. Quarta mensagem: isso não tem graça. Me liga de volta. Precisamos resolver isso antes da abertura dos mercados. 11ª mensagem: o que você fez? O que você fez? 19ª mensagem: por favor. Seja lá o que você pense que está conseguindo, podemos resolver isso. Você não entende a situação em que está me colocando. 28ª mensagem: as chamadas de margem estão chegando. Não consigo cobri-las sem esses fundos. Você está destruindo tudo que construímos. 35ª mensagem: Mila, por favor. Estão congelando tudo. O FBI está aqui. Deus, por favor, responda. Ao meio-dia, sua voz havia se transformado de imperativa em suplicante. A 47ª ligação chegou enquanto eu terminava minha segunda xícara de café. Dessa vez, reconheci o número. Era o advogado dele, não ele. Senhora Whitmore, aqui é James Kellerman. Seu marido me contratou para discutirmos a movimentação irregular de bens conjugais. Precisamos. Desliguei e bloqueei o número. Então liguei para Patrícia. Eles estão em pânico, disse ela, e eu pude ouvir o sorriso em sua voz. Tudo o que fizemos foi completamente legal. Esses bens eram de propriedade conjunta. Você tinha plenos direitos de saque e seguimos a lei à risca. Ele pode contestar, mas isso levará meses. E até lá, ele terá problemas maiores.
Naquela noite, eu estava jantando no meu quarto um pedaço perfeito de salmão que eu finalmente conseguia saborear, agora que meu apetite havia retornado, quando meu telefone vibrou com um alerta de notícias. Liguei a televisão e sintonizei na CNN. As imagens eram belas em sua brutalidade. Richard Whitmore, o homem que construiu um império às custas das perdas alheias, sendo levado algemado de sua mansão em Westchester. Seus cabelos grisalhos estavam despenteados, e sua habitual armadura de ternos caros havia sido substituída por uma camisa amarrotada. Agentes do FBI carregaram caixas de evidências em frente às câmeras, cada uma contendo 40 anos de documentação de pacientes de Margaret. As autoridades federais prenderam o magnata dos fundos de hedge, Richard Whitmore, esta manhã, anunciou o repórter, após uma investigação de anos sobre o uso de informações privilegiadas, sonegação fiscal e fraude eletrônica. Fontes indicam que vários denunciantes forneceram provas cruciais, incluindo registros detalhados que abrangem 4 décadas. Meu celular acendeu com uma mensagem da Margaret, apenas um emoji de garrafa de champanhe. Margaret, que nunca havia enviado um emoji na vida, que servirá café a esses homens enquanto documentava seus crimes, finalmente viu a justiça chegar à porta de Richard Whitmore. 3 semanas se passaram em uma estranha paz. Encontrei-me com agentes do FBI, prestei depoimento e acompanhei a cobertura jornalística do meu quarto de hotel enquanto o império desmoronava em tempo real. Nathan fugiu para a Suíça. Graham declarou-se culpado imediatamente, na esperança de obter clemência. Outros parceiros se tornaram informantes da acusação, numa corrida para se entregarem mutuamente em troca de redução de pena. Então, numa quinta-feira à noite, Ashton me encontrou. Eu estava sentada no bar do Ritz-Carlton, bebendo champanhe que eu mesma havia comprado com meu dinheiro. Dinheiro ganho com transações que fiz enquanto ele pensava que eu estava brincando com aplicativos bonitinhos. Ele parecia um fantasma vestindo um terno caro. Barbudo, com olheiras. Seu paletó Tom Ford estava amassado como se ele tivesse dormido com ele. Você destruiu tudo, disse-ele sem rodeios, parando muito perto, com hálito de uísque. Às 18 horas, virei-me no banco do bar e encarei seus olhos vermelhos. Eu revelei tudo. Há uma diferença. Nós tínhamos uma vida. Nós tínhamos. Você tinha uma vida. Eu tinha um papel na sua atuação. Dei um gole de champanhe, deixando as bolhas baixarem antes de continuar. Você disse que eu não sobreviveria uma semana sem você. Já se passaram 21 dias, e é você quem parece estar se afogando. Ele estendeu a mão para o meu pulso, seus dedos se fechando no ar enquanto eu me afastava. Você não entende o que fez. Meu pai pode pegar 20 anos de prisão. O fundo acabou. Tudo está. Tudo é exatamente como você planejou, um castelo de cartas. Acabei de perder a respiração. Seu rosto se contorceu, a raiva substituindo o desespero. Ele elevou a voz, atraindo olhares dos outros clientes. Seu idiota! A garçonete, uma mulher da idade de Margaret, deu um passo à frente. Vou ter que pedir que vocês se retirem. Você sabe quem eu sou? Perguntou Ashton. Alguém que está incomodando nossos hóspedes, respondeu ela calmamente. A segurança chegou em poucos minutos. 2 homens que conduziram Ashton para fora com eficiência profissional enquanto ele gritava sobre advogados e processos judiciais. A bartender voltou ao seu posto, poliu um copo e colocou outra taça de champanhe à minha frente. Por conta da casa, disse ela. Já estava na hora. 2 dias depois, Diana e eu fomos chamadas a depor no mesmo dia, embora nunca tivéssemos combinado nada. Ela parecia mais forte do que eu jamais a vira. Não era mais aquela flor murcha em jantares. Estávamos sentados no corredor do tribunal, sem dizer uma palavra, mas entendendo tudo. O depoimento de Margaret foi o último e durou 3 dias. Ela trouxe comprovantes de tudo, cada suborno, cada ameaça, cada mulher que eles destruíram. Ela falou sobre o acidente de Helena, a internação de Caroline e a falência forjada de Jennifer. Ela apresentou 4 décadas de provas com a precisão de alguém que se preparou para esse momento a vida inteira. Por que você guardou tudo isso? Perguntou o promotor. Margaret ajeitou os óculos e olhou diretamente para Richard, que estava sentado à mesa dos réus. Porque eu sabia que um dia alguém teria coragem de usá-lo. Alguém como a senhora Althorne. O promotor pareceu confuso.
Você quer dizer a senhora Whitmore? Não, disse Margaret firmemente. Refiro-me à senhorita Hawthorne. Ela retirou seu nome. Ela retirou tudo. Naquela noite, Patrícia ligou com notícias. O promotor disse que o depoimento de Margaret por si só garante a condenação. Richard nunca mais verá liberdade. Ashton pode pegar de 15 a 20 anos. Eu estava em frente à janela do meu hotel, olhando para as luzes da cidade. Todas aquelas torres que continuariam de pé muito depois do Império Whitmore ter virado pó. As torres pareciam menores da janela do escritório de Patrícia. Ou talvez eu as estivesse vendo de forma diferente agora. Ela deslizou a sentença final do divórcio sobre a mesa. Um documento que não pesava nada, mas que mudou tudo. A decisão do juiz foi proferida esta manhã, disse ela, sem conseguir esconder sua satisfação. A casa, 60% dos ativos líquidos restantes, além de seus bens particulares, permanecem intactos. 3 dias antes, o tribunal estava lotado. Ashton estava sentado ao lado de seu advogado, vestindo o mesmo terno que usará em nosso casamento, embora agora estivesse folgado em seu corpo. O estresse havia apagado seu brilho de garoto prodígio, deixando-o com alguém que eu mal reconhecia. Seu advogado, Kellerman, tentou uma última cartada desesperada. A senhora Whitmore se beneficiou desses supostos crimes. Ela viveu no luxo e desfrutou dos lucros. Patrícia levantou-se com elegância e pegou seu laptop. Meritíssimo, gostaria de reproduzir uma gravação do gravador de voz pessoal do Sr. Whitmore, datada de 14 meses atrás. A voz de Ashton ecoou pelo tribunal, clara e desdenhosa. Ela não entenderia uma demonstração financeira nem se eu desenhasse para ela. Essa é a beleza de casar com alguém tão superficial. Ela é burra demais para fazer perguntas complicadas. A juíza Catherine Tin, uma mulher que provavelmente já ouvirá todas as variações dessa história, olhou diretamente para Ashton. Sr. Whitmore, parece que o senhor estava completamente enganado sobre a inteligência de sua esposa. Talvez se o senhor tivesse sido menos convencido da estupidez dela, teria sido mais cuidadoso com seus crimes. Então, com o decreto em mãos, assinei meu nome, Mila Hawthorne. Em cada linha, Patrícia indicou. Cada assinatura era como recuperar uma parte de mim que eu havia esquecido que existia. A recompensa para denunciantes deve ser liberada na próxima semana, acrescentou Patrícia. Entre a sua e a de Margaret, você terá mais do que o suficiente para seus planos. Margaret estava esperando no saguão, vestindo um terno novo. Era a primeira vez que eu a via com algo além de roupas de empregada. Caminhamos 2 quarteirões até o prédio onde o fundo de Ashton costumava operar. O diretório no saguão ainda tinha um espaço em branco onde a Whitmore Capital Management estava listada. Terceiro andar, disse Margaret, apertando o botão do elevador. O proprietário nos fez um preço especial. Aparentemente, ter uma fundação para sobreviventes de abuso é uma imagem melhor do que ter escritórios vazios. O espaço era modesto, 4 salas que antes abrigavam um consultório odontológico. Mas as janelas estavam voltadas para o leste, captando a luz da manhã, e havia algo de poético em construir nosso futuro sobre as ruínas de Ashton. Fundação Fênix, leu Margaret na placa temporária que tínhamos pendurado naquela manhã. Ressurgindo das cinzas. Nossa primeira cliente chegou naquela tarde. Jennifer Tin, esposa de um executivo da indústria farmacêutica que vinha adulterando dados de ensaios clínicos. Ela segurava uma pasta de documentos como se fosse uma tábua de salvação. Meu marido diz que sou paranoica, sussurrou, olhando de Margaret para mim. Diz que eu não entenderia a ciência de qualquer forma. Margaret inclinou-se para a frente, seus 40 anos de experiência condensados em absoluta certeza. Cada documento conta uma história, Sra. Tin. Vamos ajudá-la a escrever um novo final. 2 semanas antes do dia de ação de graças, minha mãe ligou. Vou te visitar, anunciou, sem perguntar. Preciso ver minha filha. Eu me mudei para um apartamento de 2 quartos no Brooklyn, bem menor que a cobertura, mas cheio de janelas e luz. A cozinha era apertada, mas funcional, e eu estava aprendendo a cozinhar de verdade, não apenas a esquentar comida. Mamãe chegou com uma mala e 1000 perguntas que, por educação, não teve coragem de fazer. Eu a conheci no aeroporto JFK, dirigindo meu próprio Honda usado.
Confiável, prática, invisível no trânsito. Você está diferente, disse ela, analisando meu rosto enquanto estávamos paradas no trânsito do aeroporto. Mais jovem, de alguma forma mais clara. Naquela semana, não falamos sobre Ashton, nem sobre o julgamento, nem sobre o dinheiro parado em contas às quais eu tinha acesso, mas que raramente tocava. Conversamos sobre a fundação, sobre o humor peculiar de Margaret, sobre as mulheres que nos procuravam carregando segredos como pedras. Preparei o jantar de ação de graças, peru um pouco seco, recheio perfeito e molho de cranberry de lata, porque algumas tradições merecem sobreviver. Mamãe me observava me movimentar pela cozinha, confortável no meu espaço de uma forma que eu nunca tinha experimentado na cobertura. Você está feliz, disse ela, não como uma pergunta, mas como uma revelação. Estou livre, corrigi, mas depois reconsiderei, o que talvez seja a mesma coisa. Ela ficou mais uma semana, dormindo no quarto de hóspedes que eu havia pintado de verde sálvia, lendo livros enquanto eu trabalhava nos casos de fundação. Na sua última noite, ela me abraçou do jeito que fazia quando eu era pequena, antes de eu aprender a fingir felicidade em vez de senti-la. Tenho orgulho de você, ela sussurrou. Não por ter sobrevivido a ele, mas por ter se tornado você mesma. Já haviam se passado 6 meses desde que saí da cobertura. A primavera estava chegando ao Brooklyn, e eu estava parado na porta do apartamento. Minha casa agora, embora eu só tenha voltado para assinar os documentos finais. Os cômodos ecoavam com a sensação de ausência, os pertences de Ashton já haviam sido removidos há muito tempo pelos funcionários da empresa de mudanças contratada por sua mãe. Meu telefone tocou. Era Margaret, com a voz energizada de uma forma que 40 anos de silêncio jamais permitiram. Temos uma nova cliente, disse ela. A esposa do senador Williams. Ela vem documentando violações de financiamento de campanha há 2 anos. Olhei para as chaves na minha mão, as que eu havia recuperado, as que eu havia deixado, as que eu havia conquistado. Elas estavam mais pesadas agora, carregadas de propósito em vez de vingança. Pela janela, vi Madison Reis passando com seu novo noivo. Não era Ashton, que cumpria pena de 3 a 5 anos em uma prisão de segurança mínima, nem nenhum homem de Whitmore, mas alguém da mesma idade que ela, que segurava sua mão como se isso importasse. Pronta para a segunda rodada? Perguntou Margaret. Pensei nas 17 mulheres que passaram por nossas portas em apenas 3 meses. 4 delas haviam conseguido sair de seus casamentos com seus bens intactos. 13 ainda estavam reunindo coragem e documentos. Cada um aprendendo o que eu já havia aprendido, que a liberdade não é concedida de graça. Ela se conquista um documento de cada vez. Eu nasci pronta, disse a Margaret, fechando a porta da casa vazia. Só não sabia disso até que alguém tentou me convencer de que eu não era nada. A fechadura encaixou com um clique definitivo. Caminhei até meu Honda, jogando as chaves para o corretor de imóveis que venderia esse monumento ao ego de Ashton. A receita financiaria a Fundação Fênix por mais 1 ano, talvez 2. Enquanto dirigia de volta para o Brooklyn, de volta para minha vida mais simples e acolhedora, pensei em Helena, Caroline, Jennifer, os fantasmas das esposas do passado que trilharam esse caminho antes de mim. Elas haviam sido quebradas, silenciadas ou apagadas. Mas suas histórias, preservadas na documentação meticulosa de Margaret, me salvaram. Agora, Margaret e eu estávamos salvando outras pessoas, uma assinatura de cada vez, uma mulher de cada vez, construindo uma ponte a partir das cinzas do império que havíamos incendiado. Meu celular vibrou com uma mensagem da Diana. Tomamos um café amanhã? Tenho alguém que você precisa conhecer. Ela precisa da nossa ajuda. Sorri, entrando no trânsito, a caminho de casa. Minha verdadeira casa, não uma gaiola com porteiro e balcão de mármore onde finalmente depositei minhas chaves e caminhei rumo a este momento. Essa vida, essa liberdade que era exatamente como eu sempre imaginei. Sem nada de extraordinário, sem drama, e absolutamente minha. Se essa história de vingança calculada fez você torcer por Mila, clique no botão curtir agora mesmo. A minha parte favorita foi quando ela alinhou as chaves na bancada de granito e saiu sem olhar para trás. Qual foi o seu momento favorito? Deixe um comentário abaixo. Não perca mais histórias emocionantes como esta. Inscreva-se e ative o sino de notificações para nunca perder um novo vídeo.